agradecer a oportunidade, né, de estar aqui, expondo um pensamento amparado pelos pensadores, mas próprio meu. E vou tentar aí seguir, continuar o que vocês debatem, né? Bom, eu fiz um pequeno texto e eu vou lê-lo e depois eu vou comentando nesse ritmo. Esse tema sempre foi algo presente para mim. Se a filosofia não servir para a vida, então não serve para nada. Posto que no começo do curso eu não tinha a pretensão de seguir a carreira docente. A filosofia foi para mim como uma abertura muito dolorosa do meu olhar perante o mundo e suas relações. E eu acredito que para os nossos colegas aí do terceiro ano, e quiçá até para os do segundo e do primeiro também, está sendo, foi e será sempre dolorosa. Porque é uma abertura que chega a ser forçosa, né, do teu olho perante as coisas que você vê, né? Eu costumo conversar com alguns amigos que não entendem muito a minha escolha de fazer filosofia, e o olhar que eles têm perante o mundo, não que seja indigno ou outra coisa, mas é um olhar meio que infantil sobre os fatos, né? E cabe aqui uma comparação ao filme Matrix, dos produtores e roteiristas irmãos Wachowski, que ilustram a saída do mundo das ilusões para o mundo do real, de Neo, personagem vivido por Keanu Reeves, e que expressa muito bem esse movimento de espanto perante o mundo que a filosofia nos traz. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de assistir o filme. Existe um momento que Neo escolhe a pílula, se não me engano, vermelha, que era para sair da Matrix, e eu pretendo falar mais dessa saída da Matrix mais para frente. Ele escolhe a pílula vermelha e ele sai da Matrix, e nesse momento a Matrix, aquela máquina que é alimentada pelos seres, pelos humanos, ela o joga fora. Esse jogar fora está instalado na vida, acho que da gente, dos filósofos também, com um certo apartamento da sociedade em relação a você, né? Eu não sei se vocês dizem isso, mas geralmente eu sou excluído de algumas conversas, porque, não dizendo que eu sou filósofo, estou aspirante a filósofo, mas acredito que nosso pensamento seja o exercício dessa filosofia, né? E muitas vezes ninguém quer escutar a verdade, como os amigos aí falaram. E o que é a verdade? O próprio questionamento do que seja a verdade, né? E quando a Matrix, aquela máquina, joga o Neo fora, joga o Neo num poço, a máquina do Morfeu chega naquele poço, e nesse momento abre-se uma fenda nesse poço, né? Uma fenda que vem uma luz muito forte que cega os olhos do Neo. Esse movimento, que é descrito muito bem pelos roteiristas, que é uma explicação do mito da caverna, eu acho que descreve muito bem o movimento do senso comum para o senso crítico, para o olhar para a realidade mesma, que os filósofos e a gente está tentando seguir, né? É doloroso, é complicado, porque você está estando longe para ver o mundo e estando perto para senti-lo, como o próprio Alcibiades falou, né? E nesse momento a máquina o pega e ele descreve por imagens que nesse momento que a luz invadiu o poço, feriu os olhos dele. É o vislumbramento. É no momento que se passa, que se sai da caverna. No momento que se sai da caverna, o olho não está habituado àquela claridade, àquela luz, né? Então ele é ofuscado pelaquela luz. E com o tempo ele vai acostumando a visão dele, aquele ambiente, né? Bom, de fato, se a filosofia não servir para a minha vida, então não servirá para mais nada. Aí eu queria ressaltar uma coisa. A noção de serventia é muito ampla em nossa sociedade. Ampla e ao mesmo tempo restrita. O utilitarismo e o imediatismo no olhar levam-nos a pensar tudo a curto prazo e de modo a questionar para que serve tal coisa. Seguindo isso, também podemos levantar qual o conceito de utilidade atualmente.
Hoje, algo é útil porque possui um retorno financeiro, um sucesso profissional ou até um status social. A gente vê muito em universidades, né, aqui mesmo, alunos de outros cursos, né, estando matriculados nesse curso, com a ilusão de que eles sairão daqui com um emprego e com um salário de 15 mil. Pode até ser que seja verdade, né, de uma certa forma. Mas eu acho que o que a filosofia propõe e o que esse tema propõe não é um utilitarismo e um imediatismo. Quando a gente, eu não sei, parentes, amigos falam, para que você vai fazer filosofia? Geralmente eu pergunto, a curto prazo ou a longo prazo você quer saber? Né? A pessoa já... Não, aí a curto prazo, docência, né? Dar aula, né? Pesquisador é um pouco mais difícil, porém também é a curto prazo. Aí a pessoa, mas e a longo prazo? O que seria a longo prazo? Para mim, a filosofia para mim, ela serviu, como eu disse no começo, com uma abertura forçosa do meu olhar racional, do meu olhar sensível e do olhar do meu corpo, como disse o nosso querido Alcebiades. E eu tomei a liberdade de parafraseá-lo, que eu achei bonita a frase e bem oportuna para se falar. Tirar a filosofia da vida é tirar a vida da filosofia, né? E isso coube muito bem aqui, Alcebiades, porque o meu primeiro item foi o seguinte: mesmo os próprios filósofos, ao criar um corpo filosófico de conhecimento, acabaram por atrelar seus pensamentos em seu dia a dia, levando assim a filosofia toda para o âmbito prático. E quando a pessoa hoje pergunta para que serve a filosofia, se você pensar nesse prisma, você vê que é uma pergunta meio que sem sentido, porque a filosofia ela nasce da vida, ela está atrelada, não tem como, é indissociável a vida e a filosofia, mesmo porque a filosofia surgiu de problemas da vida dos filósofos, questionamentos sobre o princípio, sobre para onde vamos, de onde vimos. Então esse tirar a filosofia da vida e tirar a vida da filosofia é isso mesmo. Tudo que vemos, todo conteúdo de filosofia, se esse conteúdo não for colocado em prática, na praxis, em nossas vidas, é como se eu ignorasse tudo que foi pensado no âmbito da filosofia, pelos filósofos, né, pensadores. Ora, deste modo, os problemas enfrentados pelos grandes e até pequenos pensadores foram os verdadeiros propulsores de um pensamento político, estético, metafísico e epistemológico. Foi o que eu acabei de dizer. Todos esses problemas que dizem ser teóricos partiu eminentemente da prática e da vida deles, né? Aí já é o próximo item, seria uma grande ignorância ser admitido que a filosofia não tem uma utilidade prática, pois como seria pensar em algo que surgiu como um exercício de questionamento sobre o mundo, como algo que surgiu da própria vida dos filósofos, vida entendam mesmo como crises, como obstáculos, indagações, né, a própria existência do filósofo. Como que eu posso aceitar, ouvir que a filosofia é a ciência tal, que com a qual ou sem a qual o mundo permanece tal igual, sendo que essa teoria, que dizem ser uma teoria absurda, que são ideias que não se aplicam, como que eu vou aceitar isso, sendo que ela própria se fez dentro do âmbito prático, né? Aí é uma questão a se permear, porque o que vai ser questionado depois é a ignorância com que a pessoa trata esses temas filosóficos, ou a própria filosofia. E sabemos que há saberes e ciências que saíram da filosofia. Por quê? Por que isso? Porque foi da prática. Hoje ciências como matemática, psicologia, né,
que são tão exatas. De onde que saiu? Não estou dizendo que a filosofia, eu sempre digo para meus colegas que a filosofia é top. Eu acho que sim, mas não estou dizendo que ela seja a matriz do próprio pensamento matemático, mas é da onde surgiu, é o questionamento que foi posto para chegar a tal coisa. E um slogan muito famoso as perguntas valem mais do que as próprias respostas, porque ela te impulsiona. Foi o que eu disse aqui. Os problemas enfrentados pelos grandes e até pequenos pensadores foram os verdadeiros propulsores de um pensamento político, estético, metafísico e epistemológico. Todas essas ciências, direito, isso saiu da prática. Por que excluir a filosofia de um organismo, e eu vejo a filosofia como um organismo vivo, pensante, né? Como que eu vou excluir, apartar isso? Então fica esse questionamento aí para a gente poder debater. Obrigado.